Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Merak, a Alma do Negócio. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre síndrome de impostor. Então, quem nunca? Eu tenho um amigo aqui em Londres que ele é professor em cursos profissionalizantes e ele está fazendo um curso de coaching e ele me perguntou recentemente se eu poderia ser cobaia dele para ele praticar e ele tinha que fazer algumas horas de prática para conseguir obter o certificado, para concluir o curso e ter o certificado. E eu aceitei, claro, e tem sido muito interessante. Eu já fiz 3 sessões com ele e tenho mais uma. E interessante que essa oferta surgiu bem agora no início, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas o meu canal, o canal Merak, ele está indo ao ar agora, recentemente, então eu também estou construindo a minha autoestima, a minha segurança, a minha confiança, essa é a palavra, em dividir o conteúdo aqui com vocês. Então, na sessão que eu tive ontem com ele, com meu amigo Carl, ele me perguntou sobre os meus medos e eu respondi muito humildemente que eu tinha medo de ser, de me sentir uma fraude, por exemplo. Eu falo aqui sobre coisas, sobre questões do desenvolvimento pessoal, espiritual, de como melhorar os relacionamentos e eu ainda tenho questões nas quais eu estou trabalhando para melhorar as minhas relações e muitas situações eu ainda tenho dificuldade. Eu não quero citar exemplo para não expor ninguém, mas, por exemplo, com algumas pessoas próximas da minha família, uma pessoa, não são algumas, mas que é um relacionamento que exige muito de mim, da minha maturidade, do meu controle emocional, da minha inteligência emocional. Então, algumas vezes eu converso aqui com vocês sobre assuntos de, sei lá, gratidão, desapego, de não ter expectativa, de ter compaixão com as nossas palavras e nem sempre, não é 100% que eu consigo praticar tudo que eu falo. Então, é uma coisa que eu questiono, claro, mas na qual o meu amigo, coach, me respondeu o seguinte, que o melhor professor é aquele que ensina algo que ele mesmo teve dificuldade em aprender. Porque somente dessa maneira o professor consegue ter empatia para ensinar, para se pôr no lugar da pessoa que está aprendendo, que está sendo ensinada. E eu achei aquilo tão profundo. E claro que a gente espera que o professor tenha conhecimento de causa, conheça o assunto que ele está ensinando, conheça a sua disciplina, digamos assim, mas, por exemplo, o exemplo que ele me deu, inclusive, foi de que quando ele ensinava matemática, e ele é excelente em matemática, ele não conseguia ter a paciência de ensinar para os alunos dele com clareza, com objetividade, mas com compaixão, com objetividade e compaixão, porque ele achava que as questões que ele estava ensinando eram tão bobas, tão óbvias, ele não conseguia entender a dificuldade daqueles alunos. E realmente, este comentário do meu amigo fez todo sentido, foi um presente para mim, porque eu acredito que as coisas que eu posso compartilhar com mais segurança, com mais compaixão, com mais verdade realmente, foram nas situações nas quais eu falhei e consegui dar a volta por cima. E aí, neste contexto, eu lembrei também de um TED Talk da Amy Cuddy. Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser conferir. É excelente. E tem legenda, tem como colocar as captions, as legendas em subtítulos em português. Então, se você tiver um tempo, mais um tempo, 15 minutos, assista esse TED Talk. Se chama Fake Until You Make It. E traduzindo quer dizer, finja até que você consiga fazer, até que você faça. Que na realidade não é realmente o que eu concordo e nem ela mesma concorda, apesar de ser o título do TED Talk.
ela sugere que a gente adquira uma postura de confiança e continue sempre fazendo as coisas das quais nós temos medo, que são, que representam uma conquista, um desafio para nós, que nós continuemos fazendo até que a gente stretch, como se diz, que a gente amplie, aumente a nossa zona de conforto e acabe nos tornando confortáveis e confiantes. Então, ela sugere que nós usemos o título, a frase fake until you become, que traduzindo seria finja, entre aspas, até que você se torne. E neste TED Talk que eu vou estar compartilhando, eu lembro que eu assisti durante a minha graduação de enfermagem e eu já comentei em outros vídeos também. Houve muitos momentos durante a minha graduação que eu me senti uma fraude, porque eu tinha muita dificuldade de fazer os trabalhos acadêmicos em inglês, inclusive em português. Eu lembro quando eu entrei na faculdade no Brasil, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. A linguagem acadêmica é diferente do que a nossa linguagem coloquial, obviamente. Então, a gente tem que trabalhar e desenvolver. Então, imagina numa segunda língua. E eu já tinha uma certa idade, eu não era adolescente, então tive, acredito, uma dificuldade um pouco mais visível. Então, eu sempre tinha aquela insegurança, achava que os professores iam notar, não, essa menina nem sabe o que ela tá fazendo, ela escreve muito mal, ela não deveria, ela não merece estar aqui, essa menina. Agora que eu me toquei que eu falei essa menina. Essa mulher, essa aluna, ela não merece estar nesse curso. E isso me assombrou realmente e retardou a minha confiança. Mas eu continuei fazendo, caindo, levantando. Na área da prática na enfermagem, eu já tinha bastante segurança, porque eu trabalho na enfermagem desde os meus 18 anos. Mas na área teórica do conhecimento acadêmico, da escrita acadêmica em inglês, foi realmente muito difícil. Eu tinha sempre a sensação que eu seria desmascarada e jogada para fora do curso. E interessante, eu também já compartilhei aqui, que eu realmente quase saía do curso porque eu reprovei em um exame, em um trabalho escrito, uma monografia, 2 vezes e não iam me dar a terceira chance e eu tive que entrar com recurso para recorrer. Então, eu tinha tanto esse pensamento, eu vou ser desmascarada, e algo eu realmente atraí, como interessante isso, que a gente atrai as coisas as coisas positivas e as negativas, da mesma maneira. Então, a minha crença, e inclusive eu visualizava isso, fez com que eu atraísse aquela situação exatamente que eu tinha tanto medo. Então, foi uma lição incrível. O que a Amy Cuddy compartilha e sugere, eu inclusive li um livro dela que se chama Presence, acredito que tenha sido traduzido como Presença em português, e o que uma das ferramentas que ela compartilha, que ela sugere para que a gente consiga enfrentar fingir, entre aspas, né, que nós somos merecedores, que nós não somos uma fraude, é que nós cuidemos muito da nossa linguagem corporal. Então, a maneira como a gente se apresenta é muito importante. E a gente fica fazendo isso várias vezes, diversas vezes, ou seja, pisando além da nossa zona de conforto, que a gente acaba alargando essa zona de conforto e nos sentindo cada vez mais confortáveis. Então, e esse é, claro, um trajeto, uma jornada inacabável. A gente está sempre buscando melhorar. E isso é uma dádiva. Reconhecer que a gente está errado, ou mudar de ideia, ou mudar de opinião e aprender coisas novas é uma dádiva, porque ficar estagnado, rígido com as nossas opiniões, como dizia o Raul Seixas, que eu não sei de quem é a autoria da música, mas a interpretação era do Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pronto, explica, né? Então é realmente uma característica de grandeza, de força, inclusive, permitir-se mudar e crescer e mudar de opinião, sim. Mas voltando a Amy Cuddy, o que ela sugere é que nós cuidemos da nossa linguagem corporal. Por exemplo, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente fica assim encolhidinho, às vezes, olhando no celular e olhando para as pessoas que estão competindo com a gente. Então, ela sugere que a gente vá ao banheiro, não faça isso na frente dos outros,
e faça a pose da Mulher Maravilha, com as mãos na cintura, forte, peito para frente. E ela fez, inclusive, ela fez muitas pesquisas realmente testando os níveis de testosterona, que é o hormônio da agressividade, o hormônio masculino da confiança, e foi realmente constatado que a linguagem corporal, quando a gente assume aquela linguagem corporal de força, de confiança, a gente acaba produzindo mais a testosterona e ficando mais confiante, e as pessoas, obviamente, pegam a vibe. Então, inclusive no livro, isso eu achei muito interessante, ela conduziu também pesquisas sobre como as poses de yoga funcionam nesse sentido de gerar confiança. Então, as poses de warrior, que é de guerreiro da yoga, e outras também, que a gente se sente poderosa, linda, forte, deusa, como isso realmente, isso é cientificamente provado, realmente faz com que a nossa autoestima aumente, que a nossa confiança, que o nosso amor a nós mesmos. Então, eu espero que vocês tenham a oportunidade, pelo menos a minha audiência aqui de Londres tem a oportunidade de participar de um dos meus workshops, mas yoga tem em todos os lugares do mundo, então sugiro, quem sabe, você experimentar uma aula de yoga ou pose da Mulher Maravilha, né? Outra questão também que eu lembrei agora, um grande amigo meu que se chama Adam Nunes, quando eu passei pela dificuldade que eu comentei anteriormente, eu reprovei na disciplina e quase perdi a vaga no curso de enfermagem, ele disse pra mim, quando eu contei pra ele, eu disse, eu não vou tentar mais, é muito difícil, é muito estressante, e ele disse pra mim, Lessane, há 2 tipos de pessoas, as que fracassam e desistem e as que fracassam e continuam. Qual das duas você quer ser? Então, a escolha é nossa, né, gente? Então, não vamos deixar de tentar pelo medo do fracasso. Quem não fracassa nunca é quem não tenta. Então, esse é o meu convite para vocês. Façam a pose da Mulher Maravilha, algumas poses de yoga e continuem exercendo e acreditando que um dia você não vai se sentir mais impostor. Quando você notar, você, na verdade eu me sinto que eu pertenço, que eu mereço estar aqui. E é praticando, ninguém tem todas as respostas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Lembrem-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, toda aquela história de sempre. Um grande beijo e até a próxima!